Neste episódio, mergulharemos em um dos eventos mais devastadores da história moderna, a Primeira Guerra Mundial. Entre 1914 e 1918, o mundo foi consumido por uma guerra global que mudou para sempre a geopolítica, a economia e a vida de milhões de pessoas. Hoje vamos explorar como o conflito, que começou com um assassinato, se transformou em uma carnificina sem precedentes e como suas consequências reverberam até os dias de hoje. A Primeira Guerra Mundial, ou a Grande Guerra, como era conhecida na época, não foi apenas um conflito militar. Foi uma tragédia de proporções inimagináveis que envolveu países de todos os continentes e provocou perdas humanas e materiais sem precedentes. O conflito foi alimentado por uma combinação de nacionalismo, imperialismo, alianças militares e tensões políticas. O que começou como um incidente local na Europa se transformou em uma guerra total que mudaria a história da humanidade. Vamos entender como isso aconteceu e como o mundo nunca mais seria o mesmo. O estopim para a Primeira Guerra Mundial foi um assassinato que, à primeira vista, parecia um ato isolado, mas que, na realidade, foi apenas a faísca que acendeu um barril de pólvora cheio de tensões acumuladas ao longo de décadas. Em 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, e sua esposa Sofia, foram assassinados em Sarajevo por Gavrilo Princip, um nacionalista sérvio. Embora esse ato tenha sido um evento isolado, ele colocou em movimento uma cadeia de reações políticas e militares que levariam à eclosão de um conflito global. A Áustria-Hungria, com o apoio da Alemanha, declarou guerra à Sérvia, o que acionou uma série de alianças e pactos entre as grandes potências europeias. Em questão de semanas, as potências imperialistas da Europa estavam em guerra umas contra as outras. A Europa do início do século XX estava dividida em duas grandes alianças militares. De um lado, estava a Tríplice Aliança, composta pela Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Do outro, a Tríplice Entente, formada pela França, Reino Unido e Rússia. Essas alianças eram, em grande parte, um reflexo das rivalidades imperiais e do desejo de manter o equilíbrio de poder na Europa. Quando o conflito eclodiu, as alianças rapidamente se ativaram e o que parecia ser uma guerra entre dois países se transformou em uma guerra total, envolvendo a maior parte da Europa e, eventualmente, o mundo inteiro. A Rússia mobilizou suas forças em defesa da Sérvia, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha, e o Império Otomano entrou na guerra ao lado das potências centrais. A guerra, que inicialmente parecia algo localizado, logo se espalhou para além das fronteiras da Europa, atingindo colônias africanas, asiáticas e até o Pacífico. A Primeira Guerra Mundial foi caracterizada por um novo tipo de guerra, a Guerra das Trincheiras. Nas frentes ocidentais, especialmente na França e na Bélgica, soldados cavaram trincheiras para se protegerem da intensa artilharia inimiga. Esses complexos sistemas de trincheiras eram conectados por túneis, caminhos e abrigos improvisados, e a guerra tornou-se um impasse sangrento e desesperador. Nas trincheiras, os soldados enfrentavam condições terríveis: lama, ratos, doenças e, acima de tudo, a constante ameaça da morte. As batalhas, como a de Verdun e Somme, tornaram-se famosas por sua brutalidade e pelo número de mortos que somaram. O avanço de apenas alguns metros de território podia custar milhares de vidas. A guerra tornou-se uma carnificina em grande escala, sem uma vitória clara à vista. A Primeira Guerra Mundial também foi um palco para inovações tecnológicas que mudaram a face dos conflitos armados. Aviões de combate, tanques, metralhadoras automáticas e gás venenoso foram introduzidos, tornando a guerra mais letal e impessoal. Os aviões, inicialmente usados para observação, rapidamente foram armados com metralhadoras e bombas,
enquanto os tanques foram criados para romper as linhas inimigas e atravessar as trincheiras. O gás venenoso, uma invenção aterrorizante, foi usado pelas potências militares para causar pânico e matar em grande escala. No entanto, essas novas armas não trouxeram uma vitória decisiva. Ao contrário, o que elas fizeram foi aumentar ainda mais o número de mortos e feridos, ampliando a tragédia de uma guerra já sem fim à vista. Embora o conflito tenha sido centrado na Europa, suas consequências afetaram o mundo inteiro. As colônias europeias, especialmente na África e Ásia, foram arrastadas para a guerra, fornecendo homens e recursos para as potências coloniais. Milhões de soldados de diversas origens, muitos dos quais sem entender o real motivo da guerra, perderam a vida em campos de batalha distantes de suas casas. Além disso, a guerra causou uma crise econômica global. Os países europeus gastaram enormes somas para financiar o conflito, resultando em um endividamento colossal. A indústria foi direcionada para a produção de armas e munições, e a agricultura foi alterada para sustentar as necessidades militares. Quando a guerra terminou, a economia global estava em ruínas, e as potências europeias estavam esgotadas. A guerra finalmente chegou ao fim em 1918, mas os efeitos de seus horrores estavam longe de terminar. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, foi a tentativa das potências vitoriosas de restaurar a ordem e garantir que uma guerra como aquela jamais acontecesse novamente. No entanto, o tratado impôs pesadas sanções à Alemanha, incluindo enormes reparações financeiras, a perda de territórios e a desmilitarização. Essas punições, longe de garantir a paz, semearam ressentimentos profundos na Alemanha, que alimentariam o nacionalismo radical e o fascismo nas décadas seguintes. A humilhação imposta ao país gerou um ambiente de instabilidade política e econômica, preparando o terreno para o surgimento de Adolf Hitler e a Segunda Guerra Mundial, apenas 2 décadas depois. A Primeira Guerra Mundial não foi apenas uma tragédia militar, mas um divisor de águas na história da humanidade. Suas consequências políticas, sociais e econômicas mudaram o mundo para sempre, deixando um legado de dor e reconstrução que perduraria por gerações. No próximo episódio, exploraremos como o mundo reagiu ao fim da Grande Guerra e como as sementes da Segunda Guerra Mundial foram plantadas nesse período de crise e reconstrução. Inscrevam-se, compartilhem e continuem conosco nessa jornada pela história, onde cada episódio é uma lição sobre os erros e os legados do passado.